O pessoal vai conseguir fazer em casa um pão crocante, italiano, da melhor qualidade. Isso, a gente vai ensinar umas dicas que vai conseguir fazer um pão igualzinho, feito na padaria, na casa da dona de casa. Vamos começar? Vamos lá. Vamos pela massa, vamos Bora lá, lá. fique à vontade. Isso. Para nossa receita, a gente sempre começa separando aquilo que é úmido daquilo que é seco. Perfeito. Então o que a gente tem de úmido aqui para nossa receita, vou colocar a água num bolzinho, 600 ml ou 3 xícaras. A gente vai fazer uma massa aqui que vai dar para fazer 3 pães. Perfeito. Quanto tem de água? 600 ml. 600 ml. É. Tá. E aí aqui a gente vai usar hoje para nossa receita fermento biológico fresco. Perfeito. A gente pega esse fermentinho e a gente quebra ele na água para ajudar a dissolver. Quantos fermentos você vai usar? Quantos quadradinhos? 20 gramas. Então é um quadradinho mais um pouquinho. É. O quadradinho tem 15 gramas. 20 gramas de Isso. fermento biológico fresco. Fresco. Se for o seco, equivale, 1/3. na a maior meio. parte deles, a meio saquinho daquele do seco. Isso. Que ele é mais forte, né? Ele é mais forte. E falando em fermento, Edu, uma coisa importante que vale ressaltar que se tiver um dia quente, a gente pode pôr um pouquinho menos de fermento para a nossa massa não passar o ponto. Se tiver frio, põe um chorinho a mais para ajudar ele, porque segura a massa. Ó, esse chorinho é pouquinho. Não vai exagerar em casa, porque Não. muita gente vai. Eu sempre lembro da Palmeirinha quando eu falo isso. As nossas amiguinhas queridas, muitas vezes elas vão e vou colocar o dobro aqui de fermento que vai dobrar o meu mais pão. Não é rápido, né? assim. Você vai gastar e não vai fazer efeito. Vai até passar o ponto, Vai até passar né? o Da ponto. massa e vai estourar ela, né? Ó, Aí de farinha. separamos aqui a água com fermento de farinha. 1 kg de farinha de trigo de boa qualidade. Perfeito. 1 kg de farinha. Então você que está acompanhando a gente, depois a gente vai escrever a receita certinha para você, mas 600 ml de água, é meio litro mais 100 ml e 1 kg de farinha. Perfeito. Para essa quantidade de 1 kg de farinha de trigo, a gente usa 20 gramas de sal. 20 gramas de sal. Perfeito. O que equivale mais ou menos a uma colher de sopa. Perfeito. Perfeito. Aqui. A gente mistura bem a farinha com o sal. Então, farinha e sal à parte e na outra parte o fermento. Água e fermento. Esse pão que você está acompanhando em casa, não vá tentar fazer com fermento de bolo que não vai dar certo. Não dá porque ele é instantâneo, né? É outro tipo de Outro fermento, tipo não é o de fermento de bolo. Você tem alguma dúvida? Chame todo mundo, Fê. É isso aí, para você que tem dúvida sobre essas receitas maravilhosas, manda pra gente 11 994 65 24 23 e eu já começo com uma dúvida que vem lá do Maranhão, meninos. vamos O lá. Alcides, ele quer saber qual a temperatura da água, tanto a água que você coloca ali quanto a água que você dissolve o fermento. A gente gosta de trabalhar com a temperatura ambiente. Certo. Pode ir assim. Mas aí vale ressaltar que também, se tiver um dia muito quente, você pode pegar uma água mais geladinha. E se tiver muito frio, você usa porque uma se água tiver mais quentinha. muito fria a água, não vai ativar o fermento. Ele vai ficar parado e não vai ocorrer Não a vai fermentação. trabalhar. O ideal é ambiente. Você pode Temperatura estacionar ambiente. ele. É uma É. questão de bom senso ali, de controle, né? Muito O Brasil é muito grande, né? Então, assim, muitas vezes tem uma temperatura num estado 15 graus, no outro pode estar 30. Então, é esse cuidado que a gente tem que tomar. É isso mesmo. O mais Então- importante é não deixar a massa, depois de pronta, passar de 26 graus. Perfeito. Essa é a temperatura da massa. É isso que você pode, com um termômetro, medir. Porque se ela passa de 26, ela começa a estourar as malhas glutínicas todas. Aí você não consegue salvar a massa, ela estoura. Ó, você de casa, no dia do pão, está aprendendo um dos pães que os meninos mais vendem lá. Padaria super tradicional da Moca. A certo? gente está fazendo esse ano 112 anos de tradição. 112 anos Que de legal. tradição. Ó, quem tem muita tradição lá na Moca, eu sempre lembro dele, é o querido Paulo Totaro, e que tem a Lorça lá na Moca, que faz roupas jeans, calça jeans, tudo da maior qualidade. E ele que é um piloto de carro, um cara nota 1000, sempre lembro dele. Falou da Moca, eu lembro dele. 112 anos. 112 Não parece, né? Os anos. meninos estão bem, né? Também. Legal. Estamos na começou, foi terceira a- geração. Terceira geração. Então foi o Biso que Biso. começou. Foi o bisavô. E a gente desconfia, vai saber se o tataravô já Já não não fazia né? também. Então, ó, muitos anos de tradição nessas receitas de pães maravilhosos.
Ó, o pão que eles estão fazendo, deixa eu passar um álcool aqui na minha mão. O pão que eles estão fazendo, Fê, é esse daqui, ó. Deixa eu mostrar para você de casa. Eu quando vou pegar num pão assim, eu lembro de uma senhora lá. Eu sempre ia na padaria perto de casa. E aí, ó, esse daqui que a gente vai fazer. Esse é o sem recheio, é o filão. Esse é o sem recheio. Esse é o clássico. Quem quiser fazer sem, pode. Perfeito. Pode. Nós vamos fazer esse daqui de calabresa, ó. Recheado. Recheado. Ô, Fê, olha só. Você acha que é qualquer pão? É esse daqui, ó. Coisa Recheadão, linda. ó. Ele é lotado de Olha calabresa. que lindo, é lotado. Ele é que nem um rocambole. É pesadão. Quando Pesado. você fatia, ó, tem um fatiado ali, dá pra ver. Ele faz como se fosse um rocambole. Olha, quem vai vender um tipo de pão como esse, ou faz recheadão, ou é melhor não fazer. Não tem graça. Faz sem recheio. É. Senão Tem fica que ter sem graça. bastante recheio. E vocês cozinham desde pequeno, eu lembro disso. Os dois. Sim. Quem que é o mais velho dos dois? Eu. Não parece, né? É brincadeira. Fala não? isso, que É depois eles se brincadeira. acham. É que eles são maturidade, é engraçados, maturidade. acontece. Eu lembro de cozinhar com eles. Faz tempo já que a gente cozinhou. Teve uma Eles vez. são muito engraçados. Então tem que zoar com eles, porque eles querem à vontade. Entendi. Um começa a zoar com o outro, zoa comigo também. É justo, né? É É justo. justo. Aí começa a misturar. Ó, misturamos, agora eu vou acrescentar a nossa água com o nosso fermento. E também é sempre legal, é importante falar, que cada farinha ela tem um grau de absorção da água. Então você pode ir misturando aos poucos, porque dependendo da sua farinha, pode pedir um pouquinho mais de água ou um pouquinho menos, para não Perfeito. desandar a nossa massa. Mas essa quantidade dá na média ideal. Ó, quer apoiar aqui na borrachinha? Ó, pode apoiar que vai ficar melhor pra você. Boa, obrigado. Pode virar uma piscininha, sabe? Perfeito. Se você vê que tá muito úmida a tua receita, ela tá passando um pouco da água, ela tem que estar sempre absorvendo. A família de vocês Vai tradicional italiana. Sim. A minha avó sempre De falava o Nápoles. seguinte, para misturar a massa, qualquer coisa que você vai fazer, Fê, mistura antes com uma espátula. Antigamente era com a colher mesmo que fazia. E depois põe a mão, não precisa pôr a mão no começo. Porque no começo você vai simplesmente melar a mão, não faz diferença. Fica tudo melecado. E depois não precisa. Não precisa. Eu uso o Não fouet, precisa. mas o fouet gruda O fouet tudo. gruda todo É, também. o fouet não é muito indicado, É não. melhor uma colher. espátula. É. Uma colher se tiver. Eu Diz sempre aí. tenho dificuldade Diz Depois. aí, Fê. para tirar, né? Aliás, já que a gente está no momento da farinha também, a Liberaci de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, quer saber se ela pode fazer esse pão com farinha integral. Pode. Legal, Pode dá sim. pra fazer sim. Quer falar? Pode ser. A farinha integral ainda ela acaba sendo até mais saudável. O legal é colocar um pouquinho mais de água. E aí, E como e a um integra pouquinho o mais trigo. de sal. e aí usa 100% da farinha integral ou como tradicionalmente muitas padarias fazem meio a meio? Ou 90-10. 90%? Você coloca Do 900. jeito que você quiser. Se você fizer 50-50, vai ficar mais fácil de trabalhar e de crescer. Perfeito. Se você fizer 100% de farinha integral, ela fica mais pesada. Então você pede um pouquinho mais de fermento e mais tempo de descanso para ela poder crescer e subir. Para ativar para o glúten mesmo, para ela dar o ponto é mais difícil. Perfeito. Quando é 100% de farinha integral. Vocês fazem 100% integral? Fazemos 90-100, 90-10. 90-10, perfeito. 900 gramas de farinha integral para 100 de farinha branca. É um pouquinho porque ajuda na hora de Ajuda misturar. a Para dar crescer o o pão ponto também. e para dar o ponto E na fica bem maceira. mais pesado, Fê. E muitas vezes o Brasil é muito grande, tem muitas marcas de farinha. O que muda muito na quantidade também é de acordo com a marca que você usa ou muitas vezes do estado que você usa É também. verdade. A receita mesmo, a receita de um pão italiano tradicional, ela vai um pouco menos de hidratação. Da outra vez também foi assim, você sempre bota o seu irmão para fazer esse começo. Mais na TV, porque na padaria sou eu quem É o trabalho inverso. mais. Entendi. Você viu como é que é, Fê? Tem que ir lá ver. Vai ver as fotos lá Aqui do eu Instagram. tenho que Eu ficar fico com a mão na aqui massa. só administrando, vendo se ele tá fazendo certo. Eles trabalham em conjunto. Você que tem alguma dúvida, manda pra gente 11 94 994 65 2423 e @fica com a gente TV. Hoje, Dia Mundial do Pão, fazendo pão de calabresa, daqui a pouco vocês vão ver com a mesma massa, depois pão de pizza, depois pão de mussarela. Esse começo, muitas vezes as pessoas quando vão fazer pão em casa ficam em dúvida se sovam demais ou de menos. Existe uma questão técnica aí que é o ideal para essa massa? Acho que o técnico aqui é você ver que tá bem misturado, né? Que não É. tem, ó, que nem aqui no caso agora. Dá um zoom aqui.
Tá vendo que tem os pedacinhos de farinha? Dá um zoom aqui, é bom. Ô, Dioguinho, dá um zoom aí, fazendo um favor. Os meninos são lá da Cara é Moca, apresentador, né? Dá um meu. O zoom cara é aí. Dá um zoom apresentador. aqui, Ô, meu. dá um zoom aí, ô, Belo, vamos lá. O da grua. Edu, Ô, da grua. você Ô, pode, Piscite. Ô, da Da poltrona. poltrona. você pode trabalhar com, em média, uns 15 minutos de sova. Perfeito, eu tava Tá. muito distante lá, não tava vendo pão. Então eu vou ficar aqui mais Boa. perto. Porque Aqui é o melhor lugar, eu é o garanto. melhor lugar. Ele veio dar um zoom. Hoje, você que está ligando a TV, tô 100% de folga. 100% Tá observando. tô observando. Você tem alguma dúvida, Edu? Olha, eu sempre procuro tentar tirar as dúvidas das pessoas em casa. Então, acho que Exatamente. tem algumas coisas que as pessoas falam assim, tem coisa que é mito e tem coisa que é verdade. Tem a tradição, tem uma série de coisas que é diferente você comprar o pão numa padaria com mais de 100 anos. Porém, a gente vai tentar ao máximo... Ô, Belo, tá lá a imagem, Belo. Deixa aí a massa, Belo. Ó, Você brincadeira. não pediu o zoom? Você pediu o zoom, tirou o zoom daí. Ó, falando sério. Quer que eu já vou pra bancada. O que os misturar ela aqui meninos vão agora. fazer? Eles vão fazer o mais próximo possível para você fazer em casa. Legal, hein? Eu Olá. brinco lá na padaria que o super-herói, o Homem-Aranha, ele tem aquele superpoder, né, da teia de aranha. É. E o super padeiro, ele faz nuvem de farinha. Que legal! Entendeu? Ó, olha o fogão ali, ó. É assim, é uma beleza, meu. São 10h40 da manhã. Essa massa, ela já tá no jeito de preparar? Ainda não. Lá na padaria a gente tem a maceira, a gente faz saco de farinha de 50 quilos lá. E para fazer esse trabalho da maceira manualmente, não sei se você reparou que quando eu estava misturando ela no bowl, eu fui girando ela, fazendo como se fosse aquele processo da de uma maceira, batedeira. uma batedeira. E depois a gente vem com a sova Seu mesmo irmão assim vai na sempre mão. invertendo, né? Ele gira o botão aqui, ó. Ele gira o botão aqui, ó, vira da sova pro outro. É isso? É isso. Fica do É um ladinho, homem ó. máquina. Pessoal, quem olhando aí se ele quer tá mudar? trabalhando direitinho. Aqui, ó. Ó, e tem que misturar mesmo. Sovou. Ó, Não é? a gente tem uma manha lá na padaria que a gente usa uma mão assim, bate ela na mesa e aí vai girando ela para fazer uma bolinha bem redondinha. Perfeito. E Isso aí, faz diferença também? Faz porque aí na hora que a gente põe ela para descansar no bowl, tá vendo que essa bolinha, ela tá toda enrugadinha? Sim, Daqui a pouco a gente vai deixar 30 minutos descansando. perfeito. E esses 30 minutos vai fazer com que a massa fermente, descanse, gere essa malha de glúten e ela fica assim, ó. Fica igualzinha, lisinha. Fica lisinha. É um efeito lifting, Você chama, Botox. chamar de ponto de véu, Edu, aqui, ponto ó. de véu. Ela fica Ó. bem lisinha, ó. E ela fica Isso mais aqui, ó. maleável, né? É, Isso. isso Fica- é resultado que ela chegou no ponto que a O gente ponto precisa. do véu seria como um véu de uma noiva. Isso, Isso. ó. Ó, Que lindo. Ó, vou pôr ela na bancada. Repara só a diferença de uma para ó, outra. ela fica elástica, isso é importante. Lisa. Essa Ó, elasticidade. lisa E desse jeitinho aqui, a pessoa muitas vezes em casa, ela tem dúvida se ela chegou nesse ponto. Exato. Ela sempre fala assim, será que eu ponho mais farinha? Ela pode colocar mais farinha e o pão ficar pesado. Será que eu ponho mais água? Tem alguma forma que é fácil da gente entender, pegando a massa assim, sentindo ela na mão? Ó, Edu, Posso pegar um pouquinho Pode, só? pode. Ó, bem Ela pouquinho. fica pegajosa, mas nem tanto. Perfeito. Ela fica... Porque se Não ela tiver- gruda, se ela não tiver gruda muito na mão. Ó, hidratada- ela fica pegajosa, ó. É. Tá vendo? Mas ela solta. ela solta. É. E não Hã? vai sujar suas mãos a hora que você... Ela vai Perfeito. estar soltinha. Ela fica pegajosa, mas ela solta. E não Esse é o pode ponto. rasgar, Edu. Se ela estiver puxando e ela estiver rasgando, é que ela não tá no ponto. E ó, repara essa daqui que não tá descansada. Ela tem poucas bolhas de alvéolo. Então, não pode ser, você que está acompanhando, hoje Dia Mundial do Pão, a gente está com os irmãos Carrillo fazendo receitas de pães. Os pães deles são maravilhosos, tem tradição de mais de 100 anos, 112. 112. 112 Desde anos. 1912. Lá na Moca, você que está em outro estado, a Moca é um dos bairros mais italianos de São A Paulo. Moca Sim. e o Bexiga, né? Eles É, estão Moca, ali. Bexiga, tem uma competição, mas é uma competição saudável. É deliciosa. Vocês- Não, a Moca ainda é maior. Vocês ficam lá próximo ao Juventus, não é? Mais próximo da Salim Faramaluf, um pouco mais para Perfeito. baixo ali. Lá tem na Moca o Juventus, tem Tem. tradição de futebol, tem tradição de muita Tem, coisa gostosa, não é? Tem. Ó, depois desse passo aqui,
quanto tempo a gente vai deixar ela fechadinha para ela estar boa? Para ela estar assim, para ela estar lisinha, lisa, assim. 30 minutos Aí, você falou. 30 minutos é a média, mas sempre, se tiver calor, um pouco menos, vai Aqui uns tá 20. bem gelado, aqui tá bem frio. No ar-condicionado. estúdio tá bem gelado por conta das câmeras, Sim. por conta de todos os equipamentos. O que seria o ideal? Por exemplo, quem tá no sul e tá um friozinho, o que é o ideal? Então, o que você pode fazer, que nosso avô ensinou a gente, ele pegava uma lona, tipo, às vezes até um cobertorzinho, e põe essa massa para nanar lá, deixa ela Temos uma lona aí, não é lona de caminhão, Tutu. Um paninho, pode ser um paninho de prato. Um paninho, aqui, mas ó... Você cobrir, você vai criar um ambiente para ela mais Vamos quentinho. criar um ambiente sadio aqui para ela. Outra coisa, aqui tá batendo um ar-condicionado forte. Podemos colocar em outro lugar também? Podemos. Tutu, acha um lugar protegidinho, fechadinho, tipo um micro-ondas, Tutu. Eu tenho um truque de vó, Qual que é o truque da avó? de colocar dentro do forno e embaixo colocar um potezinho com água morna, porque daí o forno cria aquele ambientezinho. Mas isso quando for assar. Não, Não, pra ele descansar. desligar. Ah, tá, mas forno agora não dá, desligado, Fê. vou explicar direitinho. Agora não dá. Forno desligado, tá ligado, né? tô Não, ligado. com o forno Ô, Tutu, desligado. Funciona isso, meninos? deixa O forno escondidinho. desligado, Funciona. coloca a massa ali com um potinho com água morna e aí cria aquele ambientezinho gostosinho, dá certo Tive também? uma ideia. Ó, muitas dúvidas aqui? Opa, Vamos a lá, você tem a prioridade. Opa, a Luciane do Rio de Janeiro quer saber se ela pode sovar na batedeira. Se ela Pode. for aquela de gancho, Vai trocar por aquele, eles chamam de rabo de porco, né? Não, Ou tem o do espiralzinho, espiral e tem ou a a do gancho. raquete. Tem a raquetinha isso. também. Legal. cuidado Sem ser- só para não... Bater muito rápido. Para não colocar na que tem o batedor de bolo planetária para não estourar, né? Porque a massa é muito E pesada. numa velocidade mais lenta que tiver. Porque você Boa. precisa Porque misturar. sabe qual que é o problema da batedeira? Se bater muito rápido, vai esquentar essa massa. E aí acaba matando o fermento. Isso é uma dúvida legal. Eu posso matar o fermento de tanto sovar a massa? Pode. Tem gente que exagera. Se E aí for- o pão fica duro. porque nesse processo, essa ação da sova, esquenta a massa. Perfeito. Aí se você tiver, se for na batedeira, é legal pôr uma água gelada, uma pedrinha de O gelo. motor dele estava aquecendo, ele trocou, você viu? Percebi. Pra não acontecer isso. Vai Bom ver, que eles vai ver. revezam, eles vai ver. revezam. Ó, já trocaram, ó. Tá vendo? Trocaram de lugar. Perfeito. Vamos pro próximo passo. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você está usando uma faca de serra. Você quer uma Certo. faca lisa, é melhor ou a faca de serra? Essa aqui eu ia usar para cortar os pães. Se tiver uma lisa, é melhor. Pode Mas usar, ó. aqui, Essa Pode aqui ser. é boa para fazer isso. Ó. tá. Você Essa que aqui tá é melhor para acompanhando a cortar gente? os pães depois. Perfeito. Faca de pão, né? A lisa é melhor para fazer esse trabalho. E às vezes Aqui, até ó. uma espátula assim, ó. Também o Ah, padeiro essa usa espátula muito. a gente usa lá também. Mas Perfeito. vou com a faca que eu achei bonita. Perfeito. Pode cortar que é boa, não. Edu, aqui é dividir a massa em 3 pedaços, tá? A gente colocou a água, colocou a farinha, então a gente tem uma massa de 1,5 kg aqui. Perfeito. 1,6 kg, né? Porque foi 1 kg de água e 1,6 kg de água. Isso, 1,6 kg de massa. Então vou dividir em 3 em média de 500 gramas. Corta em 3. Cortou em 3. Porcionamos. Tá. Em média, 500 gramas cada massinha, né? Perfeito. Depois, no forno, elas vão diminuir, porque vai perder água. Perfeito. Vai desidratar. Em média, umas 100 gramas perde no forno. Vai Porém, ficar... tem o recheio. Tem o Aí recheio. vai agregar. Exatamente. Perfeito. Mais 400 que a gente vai usar de recheio. Se fosse fazer puro, você ia ter um pão de 400 gramas, Perfeito. certo? Então aqui é só fazer a modelagem. Ó, modelagem. Primeira modelagem. Com uma mão. Ou com duas mãos. É que Ó lá, depende, olha o eles tamanho fazem da mão competição. deles. Eles fazem competição, você viu como é que é, Fê? Olha lá, com uma mão, com duas. É por isso que eu Ele fico quer brincando, mostrar olha lá. que consegue. Com uma mão, olha lá. Mas, ó, É que o padeiro tem que ser rápido. Nos dias quentes, você tem que fazer uma bolinha dessa em 4 segundos. é verdade. Perfeito. Você pega aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e fez bolinha Você de tá água. Ainda bem que a Você mão tá- dele é A grande, produção né? lá é grande. Vai comer. Tá. Você tá acostumado aí em casa, ó, nós estamos fazendo competição, tá vendo? É competição entre os dois. Ó, E ó, perfeito. Valendo! se você for bom, você ainda faz Eita! um malabares. Olha lá. Aí, ó, tá vendo? Ah, vai lá. Aí, É pronto. um Podia trabalhar no multitalentos farol, esse hein? Podia rapaz. trabalhar no farol. Muito bom. Vocês podem vender qualquer problema. Eu sempre falo o seguinte, a pessoa que cozinha se vira. Vocês podem um fazer com a massinha no farol e o outro vende o pão. Pô, é demais isso, tá de brincadeira? Quando a gente deve usar num pão o recheio? Por exemplo, se eu quiser fazer o calabresa ou algum outro, eu tenho que fazer aqui e depois usar frio. Isso. Perfeito.
Isso aí. Nunca quente. Não fica legal, porque a massa vai já começar a cozinhar, vai grudar no recheio, vai ficar legal. Deixa esfriar o recheio para poder... E nunca colocar. um recheio com muita umidade. Se tiver muita água no recheio, você não vai conseguir fazer aquela... fechar. Fechamento, Fechado. modelagem de colar ele no final. A gente vai fazer pão de calabresa, pão de pizza e de escarola. São 3 recheios. 3 recheios diferentes. Aqui tem uns passos que são importantes. Vocês misturaram a massa, deixaram crescer. Isso. Cresceu a primeira vez. Dividiu em 3. Porcionamento, próximo passo. Não pode ser agoniado pegar isso daqui e colocar para assar. Não. Se fizer, vai dar errado. Vai. Tem que respeitar, porque... Tem que respeitar. Pão solado, um pão sem fermentação, a massa crua, vai A gente sair... pode dizer o seguinte, mexeu, descansa, mexeu, descansa. Era exatamente isso que eu ia falar. A gente pode dividir em 4 etapas. Tá. Batimento e sova, a intervalo de 30 minutos. Perfeito. Descansou, porcionamento. Porcionamento, mais um intervalo de 30 minutos, que é isso que a gente vai fazer. Depois, modelagem e assamento. São 4 passos. Forma simplificada de fazer esse pão. Perfeito. Sempre com os intervalos de 30 em 30. Então, esses 3 que estão aqui, estão divididos, só teve o tempo do intervalo. Sim. Ou seja, não deu os 30 minutos para crescer. Vale a alternativa de colocar aqui. Então, nós vamos usar esses daqui que estão aqui. Sim, que a gente já... Ó, em casa, para o pessoal deixar descansar, então, no micro-ondas é um ótimo lugar. Não ligado, né? Você não vai ligar o micro-ondas. Perfeito. Posso pegar aqui? Pode. Ó, E esse troca. Olha a diferença dessa massa que não Fê. descansou para a massa descansada. Aquele truquezinho o que truque você da falou. vovó. Truque da vovó. Da sua vovó, Água né? úmida aí. Ela também é siqueiroli. Minha nona. Então, ó. Tudo bom na gente. Olha a Tudo diferença. bom na Cresceu. gente. Olha como cresceu e olha Que a diferença. linda, olha. Dos filhotinhos para a mamãe aqui do lado, ó. Sabe por que esse intervalo de 30 em 30 também, além da fermentação, ele relaxa o glúten, a massa descansa para você poder manusear ela novamente. Porque se eu mexer nela agora, ela começa a rasgar. Ela rasga. Ela não tem elasticidade. Ela não relaxou, não Perfeito. consigo fazer a modelagem do pão. A minha avó sempre falava... minha avó, eu falei para vocês, era lá Era da Moca. freguesa do meu avô, né? É, freguesa do seu avô ou do bisavô, tô em dúvida. Ó, aqui, ó, ela não volta com tanta facilidade Esse ainda, não é? truque o esse é um truque do truque dedinho. antigo. Me essa passa daqui, aquela, ó, então. essa daqui. Aqui, ó. Já Olha lá volta. como volta, tá vendo? Aqui, ó. Me passa aquela lá que eu vou colocar aqui, então. Isso. E por que o Essa truque vai- da água? Posso pegar a água? Para não aqui? ressecar. Para não ressecar, Pra não você ressecar. está criando um ambiente como se Úmido. fosse um vapor. Perfeito. Para ficar um vaporzinho, para não ressecar essa superfície da massa. Não faz senão aquela vira aquela casquinha. casquinha. Então, 30 Ela vai minutos rasgar. aqui. Vai ficar 30 aqui, certo? Isso aí. Deixa aqui Isso. fechadinho. Para fazer pão tem que ter paciência, É né? isso. Paciência. Tem que ter paciência. É o tempo do pão, não é o nosso tempo, na verdade. Né? Perfeito.